A paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica, nós estamos na nossa terceira aula a respeito de Descomplicando o Devocional, tá? A gente falou sobre a Bíblia na última aula e agora a gente vai falar sobre oração. Lembrando que nós não estamos esgotando esse assunto, nenhum deles, gente. Nós estamos abordando esses assuntos de uma forma rápida. Esses assuntos são mais profundos, eu concordo. Mas é necessário a gente ter a parte prática deles e realmente poder aplicar eles na nossa vida, tá bom? Na última aula a gente falou sobre Mateus 6, a oração do Pai Nosso. A gente falou sobre o versículo 11, se eu não me engano, que fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a gente sabe então que a gente tem que se alimentar todos os dias com um pão espiritual também, não apenas físico, o nosso espírito precisa, mas Jesus começa assim: orareis assim. Se você todo dia está pedindo por um pão diário, a sua oração também é diária. Esses assuntos estão sempre amarrados. Ler a Bíblia e orar. Não é à toa que isso é falado de púlpito, que isso é ensinado, que esse é um padrão que nós precisamos ter com Deus, para a gente poder crescer e ser saudável, tá bom? Vamos lá, comece a orar logo depois que você leu a sua Bíblia ali, então parta para a oração. Se a gente falou ali num tempo mais ou menos ideal para a gente ler a Bíblia, né, todos os dias, a gente precisaria pelo menos fazer a mesma coisa, o mesmo tempo, pelo menos o mesmo tempo orando. Eu sugiro que você comece se lavando no sangue de Jesus. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa arrependimento, conscientização de quem eu sou e de quem Deus é. Quando eu me conscientizo quem eu sou e quem Deus é natural o arrependimento, um quebrantamento de espírito. Né? A gente vê ali no tabernáculo, quando as pessoas entravam nos átrios, né? Passou pelo portão que é Jesus, é a salvação, eles entravam com alegria, cantando muitas vezes em louvor por ter sido salvos, mas logo então eles se deparavam com o altar, e o altar fala sobre o sacrifício de Jesus. E quando a gente fala sobre o sacrifício de Jesus, a gente está falando sobre cruz, sobre arrependimento, sobre conscientização, sobre nos colocarmos diante de Deus da forma correta. Eu realmente sugiro você começando dessa forma. Depois sugiro que você leia Apocalipse 19, Apocalipse 22, que fala sobre lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, tá bom? Fale com Deus a respeito do que você aprendeu na Bíblia. Você acabou de ler a Bíblia. Fale com Deus a respeito desses pontos. O que mais te tocou? O que você percebe que é difícil para você? O que você percebe que é um grande contraste, que a Bíblia fala e o que você vive? Coloque isso diante de Deus. Isso faz parte de aplicar a palavra na nossa vida. Fale com Deus a respeito do seu dia. O que você vai fazer? Quais são os desafios desse dia? O que você está sentindo, né, a respeito disso, a respeito da sua vida? Como é que você está se sentindo hoje? Fale com Deus, seja sincero com Deus, Deus quer ouvir a sua voz, querido. Fale com Deus apresentando as suas necessidades. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam-se conhecidas todas as vossas necessidades. E aí fala sobre oração, sobre clamor e por aí vai. Pessoal, coloque suas necessidades diante de Deus, tá bom? Fale com Deus a respeito da sua vida espiritual. Não reduza a sua oração a pedir, por favor. Se você reduzir seu momento de oração apenas em pedir, você está... é um desperdício pelo potencial que a oração é. Fale com Deus a respeito de você, da sua identidade, de quem você é, dos seus defeitos, das suas qualidades, dos seus sonhos. Fale com Deus a respeito e busque ouvir Ele a respeito do chamado que Ele tem na sua vida de ministério, sobre família. Coloque diante de Deus aquilo que você sabe. E aquilo que você não sabe, busque saber com Deus. Tá bom, querido? E aí, interceda. Interceda pelos outros. A Bíblia nos recomenda, não vou falar disso hoje, mas a orar por tudo. Pelos governantes, pelas autoridades, pela nossa família, pela igreja. Ore, né? Ore. Coloque não só as suas necessidades diante de Deus, coloque a necessidade dos outros. Lembrando que a sorte de Jó mudou enquanto ele orava pelos amigos. Jó estava passando um momento terrível, mas quando ele orou pelos outros, a sua oração foi atendida. Isso me ensina um princípio que eu posso e eu devo orar. João 17, Jesus ora por todos. Você vai ver Abraão intercedendo por Ló. Você vai ver Esdras, Neemias, Daniel, os profetas intercedendo pela nação. Faça isso, tenha esse hábito. Seja bíblico na sua oração. Muita gente quer ser bíblica apenas dizendo assim: Deus, a sua palavra diz aquela promessa. Deus, o Senhor prometeu.
A gente quer lembrar Deus do que ele disse. Deus não tem problema de memória, gente. Não precisa tomar ginkgo biloba. Ele não precisa. Quando você faz isso, eu entendo qual é essa importância. Mas você precisa se conscientizar do que a Bíblia diz e crer no que ela está dizendo. Então, não faça só isso. Use a Bíblia, seja bíblico dizendo assim, a tua palavra diz assim, Senhor, santifica-os na sua verdade. A sua palavra é a verdade. Use isso em oração. Use não só promessas, use coisas a respeito das verdades espirituais na oração. Gente, gratidão. Gratidão é importante. Seja grato. Seja grato pelo que você está orando. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus, acredita que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Seja agradecido, saiba que Deus está ouvindo. E termine seu momento de oração fazendo duas coisas. A primeira, falando palavras de louvor e adoração diante de Deus. Lembrando quem você é e quem Ele é. Não mais no sentido de arrependimento, mas no sentido de dizer, Senhor Jesus, eu concordo, Tu és santo, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Lembra sempre nas suas orações de engrandecer a Deus. E por último, ore em línguas. Você deveria pensar nisso, você que ora em línguas, tá? Um mínimo de oração em línguas por semana, um mínimo por dia. Ore em línguas. Isso é muito importante, gente. Gente, se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar, converse com os pastores, tá bom? A gente continua a respeito desses assuntos na próxima aula. Deus abençoe.